Em mais uma apresentação do painel do DCRB do Ensino Médio da Bahia. Sejam muito bem-vindos e sejam muito bem-vindas. Eu sou a professora Edivânia Barros, atuo na rede estadual desde 2006, sou professora do Centro Juvenil de Ciência e Cultura de Salvador, e nos 2 últimos anos eu tenho tido a honra de colaborar com o processo de implementação do novo ensino médio no Estado como articuladora de itinerários formativos propedêuticos. E com muita alegria eu estou aqui hoje para mediar esse painel, em que a gente vai apresentar um itinerário formativo integrado de linguagem e ciências humanas, tá? Então, eu já queria começar colocando aí na tela, pedindo para Eduardo colocar aí na tela, e já agradecendo também, Eduardo, que está passando os nossos slides, alguns dos nossos combinados aí, né? Para que a gente tenha um encontro bem proveitoso e utilize bem o nosso tempo. Então, a gente pede para que vocês permaneçam com câmeras e microfones desligados, né? Ative apenas quando forem fazer perguntas aos apresentadores. A gente pede que vocês digitem as dúvidas no chat, porque a gente tem aí um time de redatores aí para responder de uma forma mais instantânea as perguntas de vocês. Se vocês desejarem interagir verbalmente, a gente pede que, no momento reservado para isso, vocês levantem a mão, para que a gente consiga ter uma ordem aqui e mais pessoas consigam tirar suas dúvidas, né? Seja cortês quando estiver com a palavra, tente ser objetivo, porque os painéis eles têm um formato muito rápido, instantâneo de apresentação. Tente fazer perguntas sobre o que foi apresentado no painel, porque isso pode qualificar melhor o debate. E se você tiver outras dúvidas, o que a gente diz é que não se angustie tanto, né? Porque a consulta ao DCRB começou na semana passada, no dia 13, e a Secretaria vem realizando uma série de painéis para apresentar esses documentos que foram escritos, né? Chamando para cá os nossos redatores, essas vozes tão importantes que escreveram essa primeira versão do DCRB do ensino médio, e esse DCRB que está para consulta, e a gente convida você para ir lá no site da consulta, ler e colaborar também, tá bom? Então, que a gente tenha aqui um bom painel hoje. Então, Eduardo, se você puder passar, tá? Obrigada. Então, a gente tem começado os nossos painéis tentando mostrar um pouquinho como é que essa parte, como é que está essa arquitetura do novo ensino médio, tentando pensar como é que era a legislação e como é que essa legislação é hoje, né? Então, aí a gente tem uma parte de formação geral básica e uma parte de itinerários formativos, né? Nesse ensino médio que ainda está em vigor, né? Algumas redes já começaram sua implementação, mas que ainda está em vigor. A gente tinha uma carga horária destinada para a formação básica de 2.400 horas, né? Com a mudança na legislação, o que acontece? Essa parte de formação geral básica, essa carga horária, ela foi um pouco modificada, então, como vocês podem ver aí, ela tem 1.800 horas, e aí na parte de flexibilização, que é uma grande mudança no novo ensino médio, a gente tem aí 1.200 horas. Então, aqui na Bahia, essa oferta será de 1.800 horas em 3 anos, 600 horas por ano, e de 1.200 horas, né, na parte flexível, sendo 400 horas por ano. É bom lembrar que, assim, essa é a opção da Secretaria de Educação da Bahia, é bom lembrar que não é uma escolha aleatória, que houve uma consulta a grupos de profissionais, professores, gestores de escolas piloto, que já estão atuando na implementação, e a partir da escuta, né, desses sujeitos que já estão aí na implementação, houve essa escolha por 600 horas anuais na formação geral básica e 1.200 horas, né, sendo 400 horas anuais na parte dos itinerários formativos. Pode passar, Eduardo. Então, assim, para a gente entender um pouquinho aí como é que isso está configurado na prática, né? A gente traz aqui essa parte mais nova, que é a parte da flexibilização, que ainda causa muita dúvida. Então, como é que a Secretaria organizou o seu DCRB que está em consulta agora? Então, a primeira série ela é considerada aquela série de transição. O aluno ainda não cursa propriamente o itinerário formativo, mas ele já vai exercitar essa flexibilidade através da eletividade. Então, na primeira série, o estudante já escolhe uma eletiva
que é produzida pela escola, né, a partir da escuta aos estudantes, e ele também cursa 5 componentes que são obrigatórios, né, que a gente considera que esses componentes eles vão ser importantes para a formação integral, né, desses estudantes, mas o interessante é dizer que já existe um certo exercício à eletividade, à flexibilidade, e que essa série ela vai preparar o estudante para fazer uma escolha inteligente para a vida dele, né? É importante que a escola prepare esses estudantes. E aí, na segunda e na terceira, na segunda e na terceira séries, esses estudantes vão sim, né, cursar o itinerário formativo, escolhido lá no final da primeira série, e aí ele tem caminhos para escolher. Então, ele vai ter a possibilidade de escolher ou um itinerário formativo por área ou um itinerário formativo integrado. Então, existem 4 itinerários formativos por área, né? Representando cada um deles uma área do conhecimento, e 6 itinerários integrando todas as áreas entre si. Pode passar, Eduardo. Então, para ficar mais claro, na primeira série, né, para que a gente consiga visualizar, na primeira série, esses são os componentes obrigatórios que os estudantes vão cursar. Leitura e escrita de mundo, de 80 horas, para além dos números, de 80 horas, iniciação científica 1, de 80 horas, história e cultura indígena africana e ameríndia, de 80 horas. Projeto de vida, 40 horas, mais uma eletiva que na primeira série é de 40 horas. Todos esses componentes eles foram apresentados em um painel anterior, que é o painel que fala da primeira série. Se você tiver curiosidade, você pode voltar um pouquinho e procurar aí na pasta lá da consulta do CRB, que esse painel vai estar lá, explicando direitinho como é que é cada um desses componentes, como é que é essa fase de transição. Então, uma coisa que é interessante a gente perceber aí, projeto de vida 40 horas. O estudante já inicia o projeto de vida na primeira série e ele continua com esse componente ao longo de todo o ensino médio. Esse componente curricular vai aparecer também na segunda e na terceira série. E ali, como eu falei, ele já começa a exercitar a eletividade, escolhendo um componente curricular eletivo de 40 horas. Pode passar, Eduardo. Obrigada. E aí, para ilustrar um pouquinho, como é que é na segunda e na terceira séries? Isso aí é só um exemplo, né, para clarear, são muitas informações novas. Então, a gente trouxe aqui o seguinte exemplo. Imagine que o estudante escolheu o itinerário formativo de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, né? E aí ele chega lá na segunda série, ele vai de início cursar um componente que é obrigatório, chamado A História dos Meus Ancestrais. Esse componente ele tem 120 horas. Depois ele vai escolher entre um de 2 aprofundamentos, né? Ele tem o aprofundamento Tempo e Território e ele tem o aprofundamento Sociedade e Pensamento. E aí o bacana é que ele vai poder escolher um ou outro, né? Ele vai ter essa possibilidade de escolha, sendo que seja qual dos aprofundamentos esse estudante escolher, ele vai ter que cursar obrigatoriamente lá o componente A História dos Meus Ancestrais. É como se fosse um grande componente que englobasse aspectos desses 2 aprofundamentos aí. E aí ele escolhendo Tempo e Território, ele cursa os componentes Retratos do Meu País, de 80 horas. Depois ele cursa A Bahia e Seus Encantos, também de 80 horas. Ele cursa uma eletiva, que na segunda e na terceira série é de 80 horas. Ele cursa Projeto de Vida, 40 horas. No aprofundamento Sociedade e Pensamento, ele vai cursar os componentes Pensar Empodera, de 80 horas, e Nossos Direitos Humanos, também de 80 horas, e vai cursar também a eletiva, de 80 horas, e Projeto de Vida, de 40 horas. Só um detalhe, é que essa eletiva que o estudante pode cursar tanto na segunda como na terceira série, não necessariamente precisa ser uma eletiva dessa área do conhecimento, né? Para que o estudante tenha uma certa liberdade. De repente, ele quer cursar Ciências Humanas, o itinerário de Ciências Humanas, mas ele quer fazer uma eletiva lá voltada mais para o campo artístico, lá, de linguagem, então não tem problema. Então, bacana é que o estudante possa escolher e tenha essa liberdade e que tenha essa diversificação. Pode passar, Eduardo. Obrigada. Então, então lá ele tanto estuda os aprofundamentos, né? Passa só o anterior aí, Eduardo, por favor, só para eu
Isso é tanto para a segunda como a terceira séries. Ele vai ter um obrigatório 2 aprofundamentos, tá? Agora pode passar, Eduardo. Obrigada. E aí, a gente traz aqui um exemplo de um itinerário integrado. Como é que o estudante vai cursar o itinerário integrado de ciências humanas e sociais aplicadas? Diferente lá do itinerário por área, onde o estudante tem um aprofundamento, aqui no itinerário integrado não existe um aprofundamento, né? O grupo de redatores se debruçou aí, né? Quebrou a cabeça, estudou muito para construir esse itinerário, e já é muito complexo, a gente sabe, unir competências, habilidades de conhecimento, habilidades e objetos de conhecimento de duas áreas do conhecimento. Então, a gente não tem um aprofundamento aí, mas a gente tem aí muito bem definidos nesse itinerário competências, habilidades e objetos de conhecimento que vão se cruzar aí. Aliás, espera só um instantinho, gente. É isso mesmo. Pode passar. Não, pode ficar, pode ficar. Eu confundi aqui com a slide anterior. Então, só para conhecimento, na segunda série, né, você tem aí o itinerário de ciências naturezas e sociais, ciências natureza e sociais aplicadas, né? Você tem 3 componentes, sendo um de 120 horas e 2 de 80. Na segunda série, ele cursaria agricultura e soberania alimentar, de 120 horas. Depois cursaria contextos e ética para ciências, de 80 horas. E depois trilhas ancestrais, origem, de 80 horas. Na terceira série, ele também é obrigado a cursar 3 componentes, sendo um de 120 horas, que é saúde integral. Depois, meio ambiente e sociedade, de 80 horas. E processos investigativos em tecnologias, de 80 horas. Vai aparecer novamente uma eletiva de 80 horas, mais o projeto de vida de 40 horas. Tanto a eletiva como o projeto de vida, esses 2 componentes estão ao longo aí de todas as séries do ensino médio. Então, a gente sabe que é um pouco complexo, às vezes, no começo, mas isso aí é só para ilustrar. Eu acho que vale a pena ir no DCRB e aprofundar esse estudo, porque cada itinerário no DCRB que está disponível para consulta, ele é composto de um texto introdutório, né? Ele é composto de um ementário e de um organizador curricular. Então, dá para a gente visualizar melhor. Isso aí foi só para a gente introduzir aqui essa apresentação do itinerário que a gente vai fazer isso para vocês terem uma visão geral. Pode passar, Eduardo. Então, agora sim, né? Tendo feito essa apresentação aí dessa arquitetura, exemplificando como que fica a primeira, a segunda e a terceira séries, a gente vai agora tentar trazer de uma forma mais explicativa um itinerário formativo integrado, né, que é o de ciências humanas e sociais aplicadas e linguagem e tecnologias. E aí a gente trouxe aqui um time de redatores, que é a Tatiana Sena, a Mônica Rossi, o Ítalo Vieira e o Leonardo de Caraí. Eles vão apresentar esse itinerário formativo, né, que o nome dele é Meu Lugar Diverso. E aí eu queria só ler um parágrafo aqui do texto introdutório, só para chamá-los aqui, um parágrafozinho da introdução desse RB, desse itinerário, que diz o seguinte: esse itinerário é uma oportunidade para debruçar-se sobre os saberes que não foram prestigiados na circulação de cultura, né? Uma frase assim, para chamá-los aqui e conversar um pouquinho sobre esse itinerário que já tem um nome muito interessante, né? Meu Lugar Diverso, né? Que lembra um pouco a literatura, que lembra um pouco diversidade também. Então, vamos ver como é que vai ser esse bate-bola aí entre linguagens e humanas, apresentando Meu Lugar Diverso. Agora é com vocês, tá? Então, fiquem à vontade e boa apresentação para vocês. Boa tarde, gente. Vocês me ouvem? Sim, Eduardo. Muito bem. Lucy. Eduardo, não. Leonardo. Léo. Muito bem. É porque minha entrada no Teams do computador, ela caiu e aí eu tô aqui no celular agora. E eu não vejo direito, eu não vejo a sequência dos slides, mas eu tenho ele aqui, então eu tô tranquilo, tá? Vocês me ouvem, né? Sim, muito bem. Meu áudio tá ruim?
Tá maravilhoso seu áudio. Ah, que ótimo. Pronto. Então, meu nome é Leonardo de Caraí. Eu vou começar essa apresentação. Estou com mais 3 colegas redatores que vão se apresentar também. Eu sou professor da rede, né, minha formação em História, e participo da equipe de redatores, como a Edvânia já colocou, né? Sou redator da área de Humanas, e dizer que para a gente tem sido um prazer, desde a semana passada, estar apresentando esses webinários, porque de alguma forma, uma culminância de um trabalho que vem há quase 2 anos, né? De a gente estar se debruçando sobre essa construção do novo currículo para a Bahia, né? Tendo em vista essa necessidade, né, de renovação e uma série de aspectos aí colocados pela secretaria como desafios para a gente. E aí agora a gente vai ter esse retorno, esse feedback dos colegas da rede, da sociedade em geral, dos alunos, pais, enfim, desse trabalho, tá? Então, desde a semana passada, a gente está apresentando essa nova arquitetura, esses novos formatos, né, do ensino médio. Então, a gente tem esses itinerários formativos, que é a parte diversa do currículo, né? Itinerários formativos por áreas e itinerários formativos que são casadinhas, né? Que é o nosso caso aqui, a casadinha Humanas e Linguagem, né? Então, a gente tem um título aí que é bastante literário, como a Edvânia colocou, como não poderia deixar de ser, que é Meu Lugar Diverso, que, ao mesmo tempo que tem esse elemento literário, ele representa muito dessa diversidade das duas áreas, né? Linguagens por si só é extremamente diversa, né? Ao pegar todas os componentes de artes, né? De dança, artes visuais, música, enfim, todos os componentes de artes, educação física, né? A parte mais das letras, né? De português, de redação, de língua estrangeira. Então, linguagens por si só é bem diversa e humanas também tem sua diversidade própria, né? História, geografia, filosofia, sociologia. Então, existiam aí várias possibilidades de contatos aí para essa produção. Puder passar, Eduardo? Então, a gente tem aí a cultura, a noção de cultura e o conceito de cultura acabou sendo um eixo norteador, né? Uma espécie de eixo norteador para a gente pensar a estruturação desse itinerário, tá? Um elemento muito incomum nas discussões, nas preocupações, tanto da área de linguagens quanto da área de humanas, né? E aí a gente tem algumas concepções mais definidas de cultura. Primeiro, o sentido de cultura o mais amplo possível, né? Levando em consideração as hierarquias sociais. Então, a produção cultural na nossa sociedade precisa ser levada em consideração que estamos numa sociedade de classes que tem determinadas hierarquias no sentido da questão racial, da questão de gênero, né? Então a produção de cultura ela não está solta no espaço, né? Mas ela está determinada, como outra bolinha ali coloca, dentro de um determinado contexto social. E também o âmbito da cultura, o campo da cultura, ele é um campo de disputas de poder, principalmente no campo simbólico, né? A gente tem muita atenção com isso. Quando a gente vê as juventudes, né, que é um elemento central para a gente pensar o novo currículo, né, esse protagonismo juvenil, né, é um currículo que atenda esses anseios da juventude que está aí. A gente vê muito essa coisa uma palavra-chave importante para essa juventude, que é o empoderamento, né? E de que como esse empoderamento da juventude hoje, por exemplo, ele leva em consideração o empoderamento estético, né? Aí a gente vê a marcha do orgulho crespo, a gente vê o cabelo Black Power, a gente vê a galera procurando assimilar a estética da ancestralidade indígena, africana, né? Muitas vezes. Então, assim, é, existe uma disputa no campo simbólico, né, que reflete projetos de sociedade e projetos políticos de determinados grupos e sujeitos sociais. Então, a gente leva isso muito em consideração, tá? Ítalo, se quiser dar uma palhinha. Eu vou. Olá, gente. Boa tarde. Fala aqui é Ítalo, né, um dos redatores da área de humanas. Tá? E eu venho seguindo essa linha do Léo, né? Dessa diversidade do público-alvo, né? Que são os jovens. E quando a gente fala na questão da cultura, da juventude, a gente também traz, Léo, essa questão da juventude querer viver
a sua cultura, tá? Uma cultura que existe todo um contexto social, tá? Dentro da sua realidade, dentro do seu lugar social de ser, né? E quando a gente vem trazendo a cultura da ancestralidade, né? Que é uma cultura que vai emergir todo aquele espírito anterior que existia, principalmente na cultura indígena, na cultura africana, né? Como você bem falou, Léo, né? Ressaltar a gente tem, a gente veio fazer esse itinerário formativo justamente querendo valorizar e mostrar ao jovem que ele pode viver, né? Esse meu lugar diverso é um lugar que pode ser vivido, é um lugar que pode ser contemplado. Então, a gente traz aí perspectivas como as batalhas de Islã, né? A poesia, como a gente traz a poesia misturando com a cultura, né? A gente tem esse trabalho muito interessante de a literatura unindo com a cultura, né? Que a gente vai trabalhar o campo social, o campo filosófico, né? A gente tem também a questão, como você falou, Léo, das marchas, né? Da marcha de moderamento Crespo. A gente tem também os projetos que são relacionados às culturas indígenas. Então, sempre estamos tentando reafirmar e buscar, né, novos elementos para que deixe essa cultura viva dentro da juventude. Eu vejo que o papel desse itinerário informativo é justamente esse, né? Tentar trazer as produções da juventude periférica, né, que é o nosso público-alvo, tá? Para que eles possam se expressar dentro do âmbito escolar, né? Que eles possam sentir acolhido dentro desse momento, para que seja uma formação, né, para a sua vida. Perfeito, perfeito. Sempre foi uma preocupação passada, né, pelas coordenadoras da Sim, gente, sim. né, por Renata, por Jurema, né, Principalmente, né? esses elementos, né, é, A gente tinha que muito essa, perpassasse. Diga, Léo, É, diga, perdão, perdão. não, perpassasse a construção, que perpassasse a questão racial por toda a construção do currículo, né? Sim, Que a sim, gente foi. levasse muito em consideração também a nossa diversidade do território baiano, né? Uhum, Então, a gente é um estado de cultura muito diversa, de regiões, né? De várias regiões, e que o currículo deixasse esse espaço para aparecer essas manifestações culturais regionais, né? Para que os professores pudessem trabalhar isso em sala de aula. E a questão da juventude, que é o público-alvo do ensino médio, como você falou, né? E não é qualquer juventude, né? A gente também se baseia aí na pedagogia histórico-crítica, que traz que a juventude trabalhadora, né? Dos uhum. trabalhadores baianos, filhos e filhas dos trabalhadores baianos, né? E que, claro, né? É a juventude negra, a juventude que está nas cidades e a juventude que está no campo, que está no interior. É uma juventude diversa. E a ideia é sempre estar contemplando aí essa diversidade. Verdade, Acho que verdade. pode passar. Ficou muito claro isso para a gente, né? Quando a gente conversou no início com a Jurema, a Renata, né? E que a gente, de fato, mostrasse, né, a cara da Bahia nesse currículo, né? Que a gente trouxesse esses pontos temáticos da nossa cultura, nossa socialidade, e que pudéssemos introduzir dentro desse currículo. E eu acho que a gente trouxe muito bem esses elementos, né, com a cultura, tá trazendo essa questão da juventude, né, uma juventude que seja ativa, uma juventude que seja presente, né, uma juventude que possa viver os elementos culturais que são oferecidos, né, pela nossa tradição, nosso engajamento enquanto Estado diverso e plural, que é a Bahia. É isso aí. Passou o outro slide, Eduardo? Tá naquele da carga horária? Chegou agora, Léo. Passou? Passou, vai lá. Pronto, pronto. Então aí, gente, tá aí o slide da carga horária, né? Do segundo e terceiro ano, né? São 800 horas. Aí a gente tem algumas disciplinas na segundo e terceiro ano. Literatura dos meus ancestrais, Meu Corpo no Mundo, Histórias que Esqueci de Lembrar, no segundo ano.
junto com o projeto de vida e eletiva, que perpassa os 3 anos, né? Projeto de vida sempre com 40 horas, a eletiva no primeiro ano com 40 horas, no segundo e terceiro com 80. Na terceira série a gente tem identidade e projetos de nação, sentimento do mundo e muitos românticos. Pode passar. Aí falando mais especificamente, né, Ítalo, quiser dar uma palhinha de literatura dos meus ancestrais rapidinho. Essa disciplina foi uma disciplina que a gente construiu, né, com a Cláudia, tá? E foi uma disciplina assim muito, né, digo esse componente na verdade, né, foi algo muito delicado assim que a gente quis introduzir todos os elementos necessários, né, para de fato fazer esse resgate da ancestralidade. E a gente contempla a Lei 10.639, assim também com a Lei 11.000, né, que introduz a cultura indígena também. Então, a gente fez esse resgate, né? A gente foi trazer obras tanto do passado e também com o presente, né? Para fazer esse link, né? Tanto para que a galera possa buscar aí um pouco da ancestralidade com os autores canônicos da literatura afro-brasileira e indígena, tá? E também a gente quis trazer autores atuais pelos quais eles possam trazer, problematizarem, né, o lugar social do negro e do índio também dentro do território brasileiro. Tá? E a gente quer trazer essas raízes da cultura e da origem indígena, da cultura africana, né, como os modos de ser, de viver, de modos de luta, de sobrevivência, né? Então, a gente quer trazer também a questão do cotidiano, tá? Dessas culturas, enfatizando os saberes ancestrais, né? Os conhecimentos da nossa ancestralidade, para que não se perca também, para que não se perca no tempo, né? Para que os alunos possam quebrar com esse racismo epistemológico que existe perante a nossa cultura e que possa ser sempre reproduzida e atualizada dentro do ambiente escolar e também nas nossas vidas. Massa, massa. Aí tem Meu Corpo no Mundo, né? Que traz uma série de abordagens de como tratar o corpo, nessa perspectiva do autoconhecimento sobre o corpo, da educação física e mental, né? Pensar esse corpo que trabalha, esse corpo que dança, esse corpo nas manifestações culturais. Histórias que esqueci de lembrar também traz tanto os debates sobre memória, sobre história oral, sobre os lugares de memória, que têm sido discussões muito atuais, né? Passando, próximo slide. Temos identidade e projetos de nação, que vai ser melhor tratado em seguida agora com a professora Tati. Sentimentos do Mundo é uma disciplina que vai trazer muita questão da produção textual, né? E aí a gente tem uns nomes, né? Sentimentos do Mundo, muito românticos. A gente procurou, né? Tá sempre dando títulos interessantes aos componentes, títulos chamativos, né? Que traga essa juventude, né? Que desperte esse interesse. E essa disciplina Sentimentos do Mundo, a ideia dela é justamente trazer essa questão mais dos sentimentos e tal, e utilizar isso para as produções textuais, né? Com diversas tipologias, enfim. Estimular mesmo essa produção textual dos alunos, né? Muito Românticos também traz uma série de discussões sobre o romantismo, sobre as formas de abordagem do amor na literatura, na história, na sociologia, na filosofia, então acaba sendo um componente bem interdisciplinar, bem transdisciplinar mesmo, né? E aí é isso. A gente procurou, só para arrematando essa parte, a gente procurou criar componentes que tivessem uma diversidade muito grande e, ao mesmo tempo, também que permitissem múltiplas abordagens, porque a gente sabe que a rede é diversa, né? Com professores com variadas formações, para que o professor também se sentisse à vontade de elaborar um caminho próprio em cada componente, né? Então a gente coloca um leque de possibilidades ali que pode ser, claro que o professor vai precisar seguir, mas ele pode dar um peso maior a uma determinada abordagem, um determinado assunto que tenha mais relação com sua própria área de formação. Acho
Kitachi. Tá beleza, Léo. Tá beleza? Kitachi quiser colocar. Agora vai falar um pouco sobre uma disciplina que a gente vai aprofundar aqui com vocês no debate, que é entidade e projetos de nação. Então, a disciplina de 120 horas. E aí a nossa colega, companheira Tati, vai falar um pouco sobre a técnica dela. Tô aqui? Abriu aí? Tá visualizando? Abriu, querida, dá para ouvir tranquilo. É. Beleza, então. A escolha, meu nome é Tatiana, minha formação é em teatro, eu sou redatora do grupo de linguagens e suas tecnologias, e fiquei em diálogo com os colegas de humanas na construção desse itinerário integrado, né, de humanas e linguagens. O formato que a gente escolheu no webinário foi de apresentar essa estrutura curricular geral e depois aprofundar em um componente, já que o tempo é exíguo, a gente não tem como detalhar todos os componentes, a escolha de um para minimamente elucidar o que é que a gente tem quando a gente abre um desses títulos, né? No caso, o componente escolhido para a gente abrir um pouquinho mais foi o componente identidades e projetos de nação. A ideia desse componente é fortalecer a ideia de história como um processo, de que a forma como a gente lê a história e como se constroem as verdades, as coisas, elas são escolhas, né, de uma hegemonia na sociedade, de um processo de hierarquia, e que a construção cultural, ela é fruto disso. O que a gente tentou nesse componente foi elucidar e abrir para os estudantes essa construção histórica e cultural. Na ementa, debater as noções de cultura, identidade e representação do povo brasileiro, foi feito um recorte temporal, nós escolhemos fazer o recorte do Império até a República, né? Analisar esses movimentos culturais que ocorriam nesse intervalo de tempo e as suas relações com os processos históricos que iam se dando nesse momento, analisar o papel dos grupos hegemônicos e contra-hegemônicos que vão aparecendo ao longo desse período e como esses movimentos vão ocorrendo os processos artísticos que dialogam com eles, tanto no papel de contribuir para fortalecer o que já está acontecendo na sociedade naquele momento, como para dar à sociedade caminhos e possibilidades, ou seja, os processos artísticos eles vão trazendo para a sociedade tanto o fortalecimento daquilo que já está posto, como abre caminhos para você discutir e abrir novas vertentes culturais, novos processos e tal. Passa para o próximo slide. E nos objetos, acho que isso fica mais claro, né? Quando você, por exemplo, pergunta, formação do Estado Nacional, havia um povo brasileiro? Se você for discutir isso dentro da cultura, quais são os parâmetros culturais que elegem você para ser uma nação, um povo? Qual é o projeto? Como é que isso está posto no Brasil naquele momento? Né? Quais são as diretrizes, quais são os conceitos que estão postos para determinar ou não a existência já de uma identidade nacional? Utopias e resistência dos povos originários, aí eu vou pegar um pouquinho de Ítalo, né, a tentativa, o esforço que está sendo feito para dar voz, vez, lugar às vozes que vieram sendo caladas, né, ao longo da história de constituição de nação brasileira. A gente identifica que duas matrizes têm sido as matrizes menos... não é menos privilegiadas, é não privilegiadas, né? Que a matriz africana e a matriz indígena, elas são matrizes que vêm sendo silenciadas ao longo da história, então esse currículo como um todo, e aí salientando neste itinerário, faz um esforço para visibilizar, dar visibilidade, dar voz a essas construções culturais.
passar pelo período lá, o período da escravidão, e ali apontar que não existe só uma produção do que eu vou chamar aqui da matriz portuguesa, da matriz europeia, mas existe uma produção já ali, tanto dos abolicionistas como de negros alforriados, enfim, há uma produção não só europeia, apesar de ter sido ela que mais se fortaleceu na história oficial, né, o que a gente normalmente vai encontrar, ou encontrava, a gente já tem melhorado um pouquinho, né, na história e na literatura brasileira. Pode passar o slide. E a gente fez uma tentativa de não seguir a cronologia, mas também não fazer nada que não tivesse, em alguma medida, em diálogo com ela. Já que nós fizemos um recorte temporal, era necessário identificar as manifestações e os produtos culturais representativos, culturais e artísticos representativos daqueles períodos, né? Então, a gente trouxe jogos, capoeira, samba, maculelê, que não são significativos de um único momento da história brasileira, que vão perpassar toda a construção cultural, né, mas que tem uma nascente em um determinado momento, né? O samba, o maculelê e a capoeira vão nascer no Brasil pós-chegada da matriz africana, dos povos de origem africana, e vão se sedimentar ao longo da história. O mito da democracia racial, né, a ideia de que havia uma convivência harmônica entre os povos e que já, pelo menos em vários espaços, a gente já consegue colocar que isso não era verdade, né? Essa construção da harmonia lá pelos americanos, quando aqui vieram na tentativa de fortalecer essa ideia de que havia distinto dos Estados Unidos aqui uma convivência pacífica, harmônica, era tudo lindo e maravilhoso. Esse mito já caiu, é um mito, né? Já caiu e a gente precisa desnudar em todos os momentos e fortalecer isso. E a Semana de Arte Moderna como um momento chave da construção dessa identidade nacional, particularmente na área da cultura e na área das artes, em que se afirma agora uma arte brasileira, né? E que não só uma arte no Brasil, ela é uma arte que trata de objetos do povo brasileiro, e não mais uma arte feita por brasileiros, tratando de uma realidade não posta ainda na nação. O surgimento de uma indústria cultural que vai trilhar esse caminho de estabelecer, e hoje a gente convive com ela, né, com a indústria, determinados produtos, né? O que é isso? A indústria cultural, ela deixa de dialogar com a construção de nação, ela não é isso, ela é só a cultura pop. Essa cultura pop, ela fortalece, ela enfraquece, enfim, discutir a indústria cultural, o papel dela, e em que medida a cultura de resistência, a cultura contra-hegemônica, como é que ela se coloca e como é que ela dialoga com isso. Eu acho que a ideia foi mais ou menos, do componente é mais ou menos por aí. Acho que tem outro slide. Porque a gente apresentou os diversos objetos, né? Protagonismo de teatro experimental, tentando trazer à luz aí Abdias, que foi uma grande representação do teatro negro. A gente vai ter uma construção do teatro brasileiro, mas sem uma representação negra significativa, né? Nós vamos passar no Brasil pela blackface, pela tudo que o teatro europeu já tinha passado, e Abdias é um divisor de águas, né? Nessa produção do teatro. Nós vamos ter a geração bossa nova, e a gente tentou trazer, e aí Léo e Ítalo já colocaram, né, a importância que o grupo todo que vem construindo esse currículo deu a dialogar com a diversidade da Bahia, a diversidade cultural baiana. Então, a importância de colocar nesse componente uma voz da Bahia, uma representação cultural da Bahia. Aí a gente trouxe Jorge Amado, Dorival Caymmi, Verger, Caribé,
essas perguntas, né? O que é ideologia? Diga, Léo. Não, é isso, a gente deu esse espaço para a Bahia aí, e também nas discussões mais recentes sobre essa questão até da indústria cultural na música, né? E nas representações da Bahia, também vinculada a essa atração de turistas, né? De como acaba... Eu acho que tem um objeto que está no outro slide que está bem claro isso aí, o embranquecimento, se eu não me engano. Tem como passar o outro slide e depois voltar para esse? O embranquecimento dessas representações culturais da Bahia, principalmente essas representações que vão atrair o turista, né? Então, é criada toda uma estrutura, inclusive, para esse pessoal vir, né? Modifica o carnaval do bloco, da corda, é o carnaval do camarote, né? Enfim. E aí também aqueles artistas que há um silenciamento, né, de determinados artistas, principalmente vozes, se você for olhar na indústria, quais são as vozes que a indústria permite, né? E aqui elas servem. Exatamente, né? Aquelas músicas e arte que ela tem uma perspectiva mais de contestação social, elas são marginalizadas pelo poder público em termos de incentivo, que a gente sabe que é fundamental na área da arte e cultura, né? E aí, em contrapartida, né? Uma outra cara aparece, né? Como essa produção artística da Bahia, e é uma cara embranquecida, né? É uma estética embranquecida. Como a gente discutia a indústria cultural hoje, por exemplo, né? E não abandonar de que mesmo o que está na indústria não deixa de ser produto baiano. Agora, que produto é esse? A quem ele serve? Qual a motivação? Por que você dá luz a essa produção e uma outra está sendo invisibilizada, né? A quem serve isso? Exato. Quem faz isso? Por que faz isso? E aí a gente cai também nessa perguntinha que está aí no meio, né? É esse slide aí, ó. O embranquecimento e mercantilização da cultura da Bahia nos anos 80 e dos anos 90, né? O boom do que a gente chama de axé music, né? Como uma grande representação da indústria cultural na Bahia. Não é o início da indústria cultural, mas é um fortalecimento da indústria cultural baiana, especificamente. Mas aí você tem a cultura de resistência, a gente sinalizou aí o hip hop, mas hoje a gente tem outras representações na periferia da cidade, né? Tentamos dar uma pincelada também nas produções do cinema, porque nós temos um marco importantíssimo na produção do cinema brasileiro, que é o Cinema Novo, e ele nasce na Bahia, né? Tendo como uma das maiores representações o Glauber. Temos outros nomes significativos, mas Glauber acabou sendo o nome mais conhecido, mais debatido, talvez também teve um número maior de produções relacionadas a outros. Apesar de que temos outros produzindo até hoje, né? Alguns cineastas do período de Cinema Novo produzem cinema até os dias de hoje. Cinema de resistência, cinemas que representam esse outro lugar que não o da indústria, do blockbuster, né? Brasileiro, mesmo que influenciado ou inspirado no blockbuster norte-americano.